Boa tarde, estamos ao vivo, que coisa boa, aqui a casa está cheia. Eu começo agradecendo a produção da live, a Nath, que cuida da parte da comunicação, dos cards, de abrir aqui, de criar o link, e a Lu, que faz cuidadosamente, a Lucilane, faz cuidadosamente o contato com todas vocês. Sei que Yara também está na produção, aí ajudando, e agradecer às companheiras que aceitaram o convite, começando pela Bia Carvalho, nossa Beatriz, uma jovem instigante para nós, como faz tanta coisa, que tem muito para ensinar aqui e falar do seu trabalho. Quero agradecer a Miriam Nobre, da Marcha Mundial das Mulheres e da SOF Marcha Mundial, vice-versa, a Solene Costa, que é da ouvidoria do Acre, da Defensoria do Acre, não é isso, Solene? Eu falei errado? Acho que sim. E eu sou Eleutéria Amora, da Casa da Mulher Trabalhadora, diretora da BONG, e estou aqui mais num sábado, live da Cantra, né? Fala Trabalhadora, essa é a nossa ideia, trazer algo que contribua com a informação para que as mulheres possam não enfrentar sozinhas este momento tão desafiador e de tantas perdas. Perdas de fato. Então, como todos os sábados, nós festejamos a vida, mas nós nos solidarizamos com todas as pessoas que perderam seus entes, suas pessoas queridas, amigos, vizinhos. A pandemia é uma coisa séria, não é uma gripezinha, e nós já estamos chegando a quase 120 mortes. Cada pessoa dessa tem uma história, tem uma vida e lutou para sobreviver. E faltou política, faltou até ministro, que nós não temos. Por isso, estamos aqui, e eu vou deixar de falar, e vou convidar as nossas convidadas para começarem a falar, se apresentarem. Faço uma rodada de apresentação, depois nós voltamos, lemos aqui as perguntas e vamos começar. Bia Carvalho, Beatriz Carvalho, você esteve conosco na Cantra quando a gente estava criando o Fala Mulher Trabalhadora, que foi antes do início do isolamento social para quem teve esse privilégio, e a gente começou a entrevistar as trabalhadoras informais, né? As vendedoras ambulantes. E você foi responsável por um texto que abriu esta matéria. E a gente estava cheio de planos para continuar o Fala Trabalhadora. Agora a gente está aqui na live da Fala Trabalhadora. Bia, se apresente, conta para a gente o seu trabalho, como que as jovens também podem entrar em contato com você. Fale aí, por favor. Com certeza. Boa tarde, galera que está aí assistindo. Chamei uma galera aí para assistir a nossa live de hoje. Muita mulher potente está assistindo, com certeza. Estou bem feliz por estar aqui. Bem, como a Eleutéria já disse, né, eu sou a Bia Carvalho, venho de São João de Meriti, sou formada em jornalismo já há 4 anos, mais ou menos. Então, foi muito importante para mim começar a trabalhar e a entender um pouco mais sobre as camelôs, né, as popular camelô, porque, assim, muita gente achava que o próprio nome camelô era uma coisa pejorativa, e não, isso é uma resistência muito grande das meninas, né, então, conversando com elas no começo, antes da pandemia, né, antes do coronavírus chegar, quando o mundo ainda era mundo, quando a gente podia dizer que o mundo ainda era normal, né, e aí descobri com elas que falar que ser uma camelô, que ser uma vendedora ambulante é uma resistência muito grande. Como ser feminista também, né? É uma resistência muito grande. A gente todo dia tem que estar aqui resistindo para poder continuar nossos trabalhos. Eu me formei em jornalismo em 2016,
quando eu saio da faculdade, assim como muitas realidades das meninas e das mulheres, jovens mulheres aqui do Rio de Janeiro, do Brasil, quem sabe do mundo, a gente não tem emprego, né? A gente sai da faculdade achando que vai conseguir um bom emprego, uma boa colocação no mercado, e a gente descobre que não é bem assim. E aí, diante dessa realidade, eu comecei a empreender. E aí eu criei o Mulheres de Frente, que é um empreendedorismo social voltado para meninas e mulheres faveladas, que é justamente o que a gente está fazendo agora. Falar para elas que, para essas mulheres, para essas meninas, que elas podem e devem usar a internet como instrumento de trabalho e como força de empoderamento. Não só dizer que a internet é para as pessoas ficarem no lazer ou em momentos off, até porque com a pandemia, mais do que nunca, a gente está vendo que a gente vai precisar da internet. E por que favelas e periferias? Porque eu venho de São João de Meriti, eu venho de um berço favelado, né? Eu morei 16 anos no Morro Azul, poucas pessoas conhecem. Em São João de Meriti também, num bairro chamado Venda Velha, super precarizado. E aí eu via que a realidade da gente ali com a internet era muito complicado. Na época eu tinha internet de escada, né? Eu não sabia nem o que era o Wi-Fi. E eu vi que outras favelas cariocas também tinham esse mesmo problema, né, da internet não chegar, e quando chega, não chega com tanta força como chega no asfalto. E aí, por isso, nasce Mulheres de Frente, e aí eu começo minhas ações na Cidade de Deus, também na Maré, e aí fazendo todo um trabalho de formação, empoderamento com essas mulheres, essas meninas, que só querem um lugar ao sol. E eu me deparo também com outra realidade, né? São mulheres e meninas que já são mães, então são jovens mães trabalhadoras, que trabalham muito e fazem muita coisa, e são muito empreendedoras. Então, elas estão fazendo unha, elas estão fazendo cupcake, estão vendendo, estão empreendendo, mas não sabe, mas tem essa técnica, mas não tem a técnica de entrar na internet e vender. Então, geralmente, por um valor acessível, eu estou sempre ajudando elas de alguma forma, ou com formação, ou, sei lá, às vezes para poder fazer um bom post na internet, e aí tem que ter uma linguagem que seja popular, mas ao mesmo tempo uma linguagem que atrai seus clientes. Então, para tudo isso, o Mulheres de Frente, é isso que me move hoje de estar aqui. Um segundo ponto que eu queria levantar, para fechar na minha apresentação, é falar sobre a questão que eu já tinha falado lá no iniciozinho, de como que eu vejo tantas universitárias desempregadas nesse momento de pandemia. E isso é uma coisa que está muito forte aqui, tanto na periferia, até mesmo no asfalto, né? Eu agora estou fazendo um freela, como a Eleutéria falou, né? Eu faço muita coisa ao mesmo tempo, porque eu escolhi ser autônoma, né? Então, eu decidi isso para mim. Então, é mesmo que um preço que eu pago de ter que trabalhar muito. E eu gosto assim, também, né? Isso é importante, me mantém viva. Eu estou me comunicando com outras frentes e com outras pessoas. E aí, eu percebendo num freela que eu estou fazendo agora, com umas entrevistas, eu recebo muitas entrevistas de pessoas que me respondem que acabam de sair do emprego e estão sem salário, e estão sem emprego fixo, e a área delas, independente de ser comunicação, letras, humanidades, a área delas não tá tendo emprego. Então, se antes da pandemia a gente já estava assim, imagina agora. O que me salvou e que está salvando muita gente, muitas meninas e mulheres também, jovens universitários ou não, é o auxílio emergencial, né, que hoje a gente vai se debruçar para falar um pouquinho mais. E esse auxílio emergencial é o que está me mantendo, e é o que eu estou conseguindo fazer muita coisa aqui em casa, por exemplo, a gente fez obra, então isso aí já ajudou bastante, bem ou mal, né. Como ver até quando esse auxílio sai, né, a gente também tem que pensar nessa questão das pessoas que não têm acesso à internet, aí mais uma vez falando de empoderamento digital, e estão lá na fila do banco esperando, da última vez que eu fui tentar sacar meu dinheiro, tinha uma fila gigantesca do banco, assim, as pessoas falam, não pode aglomerar, a gente está na segunda onda do coronavírus, mas como é que a pessoa, o trabalhador, não vai se aglomerar? Não tem como, se ele não tem acesso à internet. Agora até que o aplicativo está funcionando, mas muitos ali não tinham esse acesso para poder baixar um aplicativo ou pegar um código para ir num caixa eletrônico ou numa loteria tirar esse dinheiro. Isso é muito complicado, a gente também tem que pensar nisso, né? Quantas pessoas deixaram de receber esse auxílio emergencial pela falta da internet? Eu encerro aqui minha fala, espero ter contribuído para a gente continuando falando mais daqui a pouco. E se tiver pergunta, é só mandar, que a gente mata no peito, e missão dada é missão cumprida. Obrigada pela oportunidade. Obrigada. Agora eu vou passar para a Miriam Nobre,
não vou mais falar muito dela, ela se apresenta, depois vai ser Solene, nós estamos aqui já com várias perguntas, muita gente mandando um beijo, dizendo que está ótimo e está feliz de estar aqui. Miriam, é com você agora. Boa tarde para todas vocês, é uma alegria estar com as mulheres da Cantra, que nós da SOP, a gente tem o maior respeito pelo trabalho dessas mulheres, assim, são companheiras de muitos anos, muitos anos de luta juntas. Bom, agora, na verdade, o que eu estou fazendo muito, eu sou agrônoma, né, lá na SOF eu trabalho junto às agricultoras agroecológicas do Vale do Ribeira, e agora a gente, bom, já fazia antes, a gente já estava trabalhando, criando relação entre as agricultoras e o povo da cidade, o povo dos grupos de consumo da cidade, e uma das coisas boas dessa tragédia toda que nós estamos vivendo é que acho que está aumentando muito a consciência das pessoas sobre o que elas comem e como é que a gente pode trabalhar para que todo mundo coma melhor, né? Então, como é que a partir desses grupos a gente traz essa comida boa que as agricultoras produzem para junto das pessoas que moram na periferia, que são trabalhadoras e que precisam comer bem. Tem muita coisa legal acontecendo nisso aí, mas não foi por isso que a Eleutério me chamou, não. É que, além disso, assim, a gente lá da SOF, a gente tem trabalhado um pouco com pesquisa, né, tentando olhar para essa realidade, assim, no diálogo com os dados oficiais, né. Aí eu estava escutando a Bia, estava pensando, engraçado, né? A gente, cada um chama as coisas de um nome diferente, né? Porque nas estatísticas oficiais aparecem essas coisas como trabalhadora de conta própria, né? A gente até chama conta propista. E aí, então, a gente fez duas pesquisas, acho que não vai dar tempo de eu falar das duas, uma, mas eu vou compartilhar com vocês o link de acesso, uma que a gente olhou para a realidade lá do município de São Paulo, onde eu moro, né, essa situação de desigualdade das mulheres trabalhadoras, né, essa ideia do conta própria, né, que tem esse lado, às vezes, bom, né, da gente poder criar em cima do trabalho que a gente está fazendo, mas a questão é que a gente vive numa insegurança total, tentando garantir o recurso daquele dia, naquele dia, assim, então é uma criatividade num desgaste muito grande, numa sobrecarga muito grande, né, e, sobretudo, as jovens estão vivendo nesse sufoco assim muito grande. Isso são coisas que a gente já estava vivendo antes da pandemia. Então, assim, aquilo que era o normal já era horrível. Essa é a verdade, era muito anormal, né? Então, agora o horrível ganhou outras características, né? E aí é o que a gente trabalha nessa pesquisa aí, sem parar o trabalho e a vida das mulheres, que aí depois eu posso contar um pouquinho para vocês do que a gente achou nela. Uma alegria estar com vocês aqui. Também você chega, me emocionou de lembrar da nossa trajetória junta, mas eu acho que a gente, aos poucos, se retoma de outras formas. Solene, agora é a sua vez. Eu quero agradecer você estar aqui, diretamente aí do Acre. Seja bem-vinda. O Acre tem tanto cearense, encontrei tanto cearense aí que eu fiquei muito emocionada nas minhas visitas ao Acre. É um prazer estar aqui com a Miriam, com a Bia, com a Eleutéria, estar falando sobre um assunto muito importante, que é o trabalho, o tempo das mulheres, né? Quer dizer, qual é esse tempo? Não se tem tempo, né? E dizer que eu quero falar um pouquinho da ouvidoria, né? O que ela representa nesse acesso à justiça e como a gente trabalha. Nós hoje, eu sou presidenta do Conselho Nacional de Ouvidorias e estou ouvidora da Defensoria Pública do Acre. A ouvidoria é um espaço democrático, ele é um cargo eletivo. Nós passamos por uma eleição com a sociedade civil organizada, então é importante que as pessoas que estejam aqui hoje acompanhem as ouvidorias dos seus estados. Nós ainda estamos em apenas 14, né, 13 estados e Distrito Federal. Precisamos aí encampar uma luta para que os outros 13 estados sejam contemplados e implantados com a ouvidoria da Defensoria, porque não há democratização do sistema de justiça sem a ouvidoria da Defensoria. Então, é super importante que a gente
faça esse trabalho, esteja junto das ouvidorias, e principalmente nesse período de pandemia, nós temos, todos os meus colegas ouvidores trabalharam com auxílio emergencial, justamente no período da sua inscrição, né, do cadastro no site da Caixa, como também agora nós estamos num processo de judicialização das pessoas que não conseguiram acessar no primeiro momento, né? As dificuldades das pessoas não terem inclusão digital, principalmente nessas regiões da Amazônia, que as pessoas vivem no contexto rural, né? Muitos indígenas também, quero falar da invisibilidade do povo indígena nesse período, principalmente em relação ao auxílio emergencial. Eu fiz um trabalho intenso nesses meses. Posso dizer que eu atendi mais de 5.000 pessoas, e dessas pessoas que eu atendi, eu tiro um número de umas 3 indígenas. Então, num contexto de indígenas na cidade que não estão aldeados, essas pessoas ficaram fora do auxílio emergencial. E mulheres trans, né, eu também tive dificuldade, quer dizer, a população LGBTQI+, também não foi assim, poucos atendimentos que eu tive, e muito preocupante, porque essas pessoas, elas realmente ficam sem voz diante da justiça, né? Mesmo o auxílio emergencial não sendo atribuição da Defensoria Pública do Estado, como eu sei né, nós que trabalhamos com o sistema de justiça, conhecemos os caminhos para que a gente consiga acessá-lo, então eu fui fazendo um checklist do que era importante e o que era necessário, né? Desde os títulos que não conseguiam, cancelavam os CPFs, né? A dificuldade de acessar a Receita Federal, as pessoas com erros materiais, inclusive que não eram nem erro das pessoas, né? A própria Receita errava uma letra de nome e ficava com dificuldade de acessar, coisas assim que a gente foi descobrindo. E o auxílio emergencial não teve informação, a gente estava trabalhando por dedução. Conforme a gente ia trabalhando no acesso ao auxílio, a gente descobria os caminhos, né? Porque não tinha informação do Ministério da Cidadania, foi bem complicado mesmo, os calendários muito confusos, principalmente os aplicativos que foram feitos. Nós sabemos a nossa dificuldade da educação do povo brasileiro, isso foi bem acentuado nessa pandemia, porque as pessoas, dificuldades de próprio entendimento da linguagem jurídica, e é importante que as ouvidorias tenham feito esse trabalho justamente para estar esclarecendo essas pessoas e o caminho que elas devem percorrer no sistema de justiça. Quero falar um pouquinho da Defensoria Pública da União e também de como é escasso, né, as defensorias em todos os estados e qual é o papel do Tribunal Federal nos seus juizados especiais federais. Uma tarde profícua aí para nós. Deixa eu mostrar aqui, ou falar antes de voltar para a Bia e Miriam, e vamos rodando aqui. Olha, nós temos a Nani Rezende, boa tarde a todas, um excelente sábado. Depois vem a nossa querida Ana Paula, não que todas não sejam queridas, Ana Paula Salles, boa tarde, mulherada linda. Ela é do grupo de mulheres de Itaguaí, amigas de Itaguaí. Ana Paula, vamos que vamos. Ana Paula é fã da Bia Carvalho, mulher jovem, super competente, engajada na luta. Nani, vocês são mulheres que nos inspiram. Ana Paula, não, de novo. O que a Ana Paula escreveu aqui? Live de mulheres feras, demais. A Lu, Bia é uma jovem potente, maravilhosa. Ana Paula canta arrasa com essas lives, trazendo sempre assuntos importantes para nós mulheres. Mulheres de frente, Ana Paula, saudando. Ana Paula, hashtag Cantra. Ana Paula, amigas de Itaguaí.
Ana Paula Salles, auxílio emergencial é muito importante para todas nós. A Eleutéria é nossa grande líder, que nos inspira a continuar na luta em nossos municípios. Hashtag gratidão. Aqui a Yara mandou avisar aqui no Zap que está divulgou lá no Facebook os 2 links que a Miriam passou. Camila Cabeça de Souza Lima, achei solene, eu acho que ela estava buscando o endereço, o lugar, não é? E aí achei solene, aí eu Maria Lúcia Meira, Bia, incrível, muita admiração pela minha colega de profissão. Camila Cabeça de Souza Lima, mulheres maravilhosas. Leila Maria Araújo de Souza, parabéns, Lotéria, um grande abraço a todas da Cantra. Leila é nossa sócia da Cantra, a conheci lutando para ser motorista de ônibus, e agora foi motorista de ônibus, e agora ela está aposentada, eu acredito que sim, não é isso, Leila? Mas a luta dela foi grande. Ana Paula, gratidão. Antônia Pereira Martins, cheguei do Xingu junto com vocês. A Antônia que fez o nosso curso, que a gente fez agora, há pouco tempo, lá do Xingu. Muito obrigada. Bom, vocês viram que as mulheres estão aqui, chegando até do Xingu. Ana Paula, Bia, Ana Paula mandou tanta mensagem que eu estou falando o nome dela. Bia, a pergunta que eu acho que daria para ver se você consegue responder, você tem... como você lida com muitas jovens, né? E que você falou que muitas são mães, já que elas só querem um lugar ao sol, e você também é uma jovem que vem da periferia, ou que é da periferia, morou em favela, ou se não mora mais, conhece a realidade. Qual a sugestão, ou como você vê que poderíamos, ainda na pandemia ou fora da pandemia, já que a pandemia acentuou as desigualdades ou deixou a mostra para quem quisesse ver, né? Qual a sua sugestão, inclusive porque tem muitas mulheres aqui que atuam, que faz política, que constrói, pensa para frente a melhoria da vida das mulheres. O que você traz aí de proposta, sugestão para as organizações de mulheres, para as governantes, para as mulheres que estão se candidatando à vereança, né? Ou a prefeita? Qual sua sugestão, proposta para enfrentar essa situação do desemprego, ou quem trabalha por conta própria, ou é empreendedora, ou é vendedora ambulante, né? Que está tudo dentro do mesmo lugar. Ótima pergunta, porém difícil, né? Porque todas as realidades das mulheres, por mais que sejam parecidas, cada situação é uma diferente da outra. Mas eu acho que a primeira coisa que eu tenho a dizer, assim, pode até parecer um clichê, mas não desistir dos seus sonhos, né? Porque a partir do momento que você luta e corre atrás, você começa a achar possibilidades e soluções para aquele seu sonho ou para aquele problema que está se apresentando no momento. Quanto à questão dessa questão das mulheres, jovens, trabalhadoras, e como é que elas podem fazer, o estudo, por mais que a gente ainda ache que o estudo ele é muito precarizado, infelizmente, no nosso país, se for comparado a países da Europa, ele ainda está muito aquém do que ele deveria estar. Mas o estudo é a base de tudo, né? E eu estou falando do estudo talvez até informal mesmo, se a pessoa tem um acesso à internet, ou se ela tem uma vizinha que saiba um pouco mais sobre alguma coisa,
está desempregada, mas eu tenho uma vizinha que ela faz unha decorada. Quem sabe não conversar com essa vizinha e, de repente, ali se forma um grupo e, não sei, num final de semana ou num dia na semana você vai lá e aprende a fazer uma unha decorada e aí você já começa a empreender também, a ganhar um dinheiro. É formar redes, né? O que eu quero dizer com tudo isso é você formar redes e ter base para a sua formação como pessoa também, né? Porque muito mais do que a gente se formar como profissional é se formar como pessoa e pessoa pensante, né? Porque no desgoverno que a gente vive, não querem que a gente pense, né? Porque pensar é poder. Então, se você pensa, você vai ter poder e você vai saber quem você quer colocar lá daqui aos 4 anos. O que eu vejo em São João de Meriti, aí trazendo agora para a minha realidade, e aí já que eu estou falando de governança, que poucas mulheres estão se candidatando. Inclusive, vai vir um rapaz, que ele é um agitador cultural aqui, muitos anos conhecido, e tem uma mulher negra que vai ser vice-prefeita, está se candidatando junto com ele, vai ser vice-prefeita. Só que a minha indagação por que não ela, que é uma mãe, que é mãe solo, que é mulher negra, tem uma militância, enfim, por que não ela como prefeita e ele como vice, né? Se ela é tão famosa, tão conhecida aqui na cidade quanto ele. Então, fica essas questões, né? Por mais que a gente queira a renovação política, a gente tem que pensar também que renovação é essa, né? Porque renovar só para dizer que renovou e não ter muito efetivo daqui a 4 anos ou daqui a 8 anos, se a pessoa se recandidatar, se reeleger. Mas, assim, a dica que eu dou é perseverança, estudo, capacidade todo mundo tem. Não tem essa dos outros falar, você não é capaz, porque a gente sabe que vai ouvir muito isso, né? Pra gente que é mulher, se for preta, se for favelada, se for periférica, muito mais. Se ainda tem essa questão também da orientação sexual, então aí vai vir muito mais nãos para você e você vai ouvir muito mais coisas não, você não é capaz, de pessoas duvidando. É a gente se cuidar, né? Perseverar, estudar, independente de estudar, se esse estudo formal ou não formal, se tem acesso à internet, pega um tutorial no YouTube do que você gosta de fazer. Eu, por exemplo, estou aqui tentando aprender inglês, estou aqui sofrendo, estou lá nos verbos e agora já cheguei numa parte que eu já estou assim, naquela... É porque assim, né? Todo aprendizado dói, né? A gente sabe. Mas estou tentando, já que eu tenho acesso à internet, estou ouvindo música, estou vendo filmes, para tentar, pelo menos, ter um inglês de base com intermediário, né? Porque, e aí, falando em comunicação, a minha área de comunicação, ela é uma área muito concorrida, é muita gente querendo entrar e pouca gente querendo sair. E aí, se você tiver pelo menos um inglês fluente, você vai conseguir outras coisas. Então, para mim, a realidade é essa. Mas é isso, é perseverança, estudo e formar redes. A formação de redes, como eu estou aqui hoje falando para várias pessoas, se eu não tivesse formado essa rede, com certeza eu não teria essa voz hoje ouvida. Eu não sei se eu respondi, mas se tiver depois outra indagação, é só mandar. Não te preocupas. Solange Pires Reivoredo, do grupo GRAM, de apoio à mulher presente. Também faz parte da nossa rede, que é uma rede nacional de apoio às mulheres vítimas de violência virtual e agora está indo para presencial. Bom, Miriam Nobre, minha pergunta para você é, sem parar, as mulheres, na pesquisa que a SOF fez, quais são os dados que a pesquisa traz esse nome? A gente quase nem trabalha, como pode, né? É com você, Miriam. Bom, eu queria primeiro lembrar umas coisas, assim, né, que quando a gente fala do trabalho das mulheres, né, é sem parar, que isso quer dizer o quê? A gente trabalha muito, né, as mulheres trabalham jornadas extensas. É curioso, porque quando você olha nos dados, assim, se você for olhar a jornada de trabalho remunerado, a das mulheres vai ser menor que a dos homens, mas quando junta a jornada de trabalho remunerada, né, e a jornada de trabalho não remunerada, aquele trabalho doméstico de cuidados que a gente faz na casa, que a gente faz na nossa comunidade, segurando a onda da comunidade, as mulheres trabalham muito mais, por isso que a gente está sempre cansada, né? Mas a gente não tem esse reconhecimento, não tem essa remuneração. Então, o que acontece é que as mulheres ganham menos do que os homens. Além disso, a outra coisa é que as mulheres elas estão mais representadas no que a gente chama da subutilização, da força de trabalho, que é o seguinte, aquelas pessoas que gostariam de trabalhar mais horas remuneradas, mas não encontram um trabalho para isso, ou muitas vezes, no caso das mulheres, a gente gostaria de trabalhar mais horas de forma remunerada, mas não só a gente não encontra trabalho,
mas como a gente tem que encontrar um trabalho que dê certo da gente estar cuidando dos nossos filhos, das pessoas que estão doentes na nossa casa, das pessoas mais velhas, então essa coisa do cuidado muitas vezes limita a nossa busca por um trabalho remunerado. E a gente também está mais no desemprego, né? E se as mulheres negras, tudo isso que eu falei é dobrado em relação às mulheres brancas, né? Estão mais desempregadas, mais querendo trabalhar mais horas de trabalho remunerado, conseguindo menos, mais jornada de trabalho e menos renda, né? Então, esse quadro aí já estava. Aí, o que aconteceu na pandemia? Na pandemia, a gente está precisando de mais cuidados, né? Todo mundo está precisando de mais cuidados. A gente tem os protocolos aí, né? Como é que a gente dá conta de né, manter todas as limpezas que tem que fazer se a água falta, né? Se o sabão não tem, né? Então, toda essa tensão que envolve essa coisa toda da limpeza que é mais necessária nesse momento, e ainda, assim, as pessoas adoecem, a gente precisa cuidar das pessoas que adoecem, e ainda tem esse negócio aí da educação à distância, que é muito louco, que tem uma expectativa de que as mães vão dar conta de manter as crianças num ritmo de, sei lá, não sei, não consigo nem imaginar como é que eles podem pensar um negócio desse, que é uma sobrecarga enorme para as professoras, para as mães e para as crianças, e não sei como é que a gente vai dar conta de lidar com essa situação. Ainda mais por isso tudo que a gente, desde que a gente começou falando aqui, a palavra internet não saiu daqui, né? Eu estou na zona rural, aí toda vez que dá uma paradinha, assim, meu coração, meu Deus, minha internet vai cair. Mas a gente está vendo que isso está rolando com todo mundo, né? A internet está parando com todo mundo, não, né? Todo mundo, né, que mora na zona rural, que mora na periferia e tal. E a gente tem o tal do fundo de universalização aí do serviço de telecomunicação. E onde é que está esse fundo, né? Que não era um momento da gente ampliar essas redes o máximo possível, melhorar o acesso de todo mundo. Isso eles não fazem, né? Mas aumentar as demandas de cuidado para as mulheres aparece. Então, isso foi um dado que a pesquisa mostrou. É engraçado esse negócio de pesquisa, porque a gente já sabe, né? Aí a pesquisa mostra. Mas tudo bem, a gente precisa confirmar que em 50% dos casos, né, das mulheres que foram entrevistadas, aumentou a demanda de cuidados. No caso das mulheres rurais, mais ainda, 62%. Isso porque as mulheres que moram no campo, a gente percebe bem como é que a vida rural é tipo uma reserva de cuidado para as famílias, sabe? Assim, do tipo, quando os pais vão ficando mais velhinhos, mais doentes e tal, né? Aí a gente manda lá, quem tem família na área rural ainda, manda lá para ser cuidado na roça, porque acha que as pessoas lá conseguem organizar o trabalho melhor, né? Ou quando adoece, a gente, né, vai da cidade para lá. Então, a gente vê como que ainda essa questão do cuidado, que é super necessária, né, porque senão a gente, como ser humano, não ia vingar, porque a gente, como ser humano, precisa do cuidado de outras pessoas. O que a nossa sociedade faz é responsabilizar as mulheres sozinhas no espaço doméstico por isso. E, em geral, as famílias acabam encontrando uma mulher para dar conta desse cuidado todo. Então, isso, a pesquisa mostrou que isso aumentou no caso da pandemia, e um jeito, né, que isso aumentou foi essa coisa da necessidade do monitoramento e o acompanhamento, que é essa coisa que a gente sabe que a gente está cuidando o tempo todo, né, então você está, e agora com esse negócio da pandemia, né, a gente trabalha, vai atrás de trabalho, né, tá aí ligada na internet para ver se pinta algum trabalho, se pinta alguma oferta de alguma coisa, mas também olhando se o feijão está cozinhando, mas também olhando se os filhos estão fazendo a lição. Então, toda essa coisa e ainda, se a pessoa, né, se você está cuidando de uma pessoa idosa, se ela levanta, se ela vai cair, se vai quebrar, né, então, tudo isso desse monitoramento que aumentou, né. A outra coisa é que também a gente sabe, né, que afetou bastante a sustentação das casas, né, a primeira coisa que as pessoas falam é de não estar dando conta de pagar as despesas básicas, cotidianas, e no caso das mulheres urbanas, o aluguel, a dificuldade em pagar o aluguel, que essa também é uma questão importante da gente tratar, inclusive, né, com a Defensoria Pública, de apoiar as pessoas a fazerem acordos de suspensão de pagamento de aluguel e de suspensão dos despejos, que a gente fala para as pessoas que pagam aluguel, mas a gente fala para tudo, porque a gente está vivendo uma onda de despejos também nas ocupações, inclusive nas ocupações rurais, como foi o caso do Quilombo Campo Grande agora, né? No caso das mulheres negras, assim, além do desemprego ser maior, que isso todos os dados mostram, e também na nossa pesquisa mostrou, mas apareceu uma coisa interessante, que é justamente as mulheres negras e periféricas
sabem que para sobreviver precisam de rede, né? Que a gente tem aquela rede de cuidado da nossa família, da nossa vizinhança, e que então elas também estão desenvolvendo isso mais para coisas econômicas, para coisas de remuneração. Então, de viver esse trabalho conta própria, né? Até o de camelô, quando era possível, em formas mais coletivas, né, de economia solidária, essa que a Bia estava falando agora das redes, né, de repente você vê se você consegue comprar as coisas junto, né, ou compartilhar quem que é, ali eu não consigo atender, quem é que vai, então também a gente percebeu isso de como as mulheres negras com suas redes de cuidado estão fortalecendo essas redes também para pensar a sustentação econômica. Por fim, duas coisinhas só, uma em relação ao tema da violência, que a maioria das mulheres percebe, 91% percebe um aumento das situações de violência doméstica, né, que a gente sente que a violência contra as mulheres, ela é estrutural da nossa sociedade, ela é um mecanismo de fazer a gente ficar nesse lugar de ser responsável pelo cuidado de todo mundo, sem ajuda, né, sem presença do Estado, sem ajuda de ninguém, né, e se a gente reclama, né, vem a violência. Se a gente atenta para isso e reage a isso, vem a violência. Então, nesse momento que aumenta, que tudo, a vida econômica acontece mais ainda no espaço doméstico, né, que a gente não consegue, né, por mais que a gente sabe que a gente tem que ir para a rua para fazer as coisas, que não dá para ficar só em casa, mas a gente está ficando mais em casa, né, e convivendo mais com as pessoas em casa. Aparece. E como que na nossa sociedade, né, os homens fazem valer a sua voz, com uma voz mais forte, com uma agressão, com uma humilhação e também com agressão física, a gente está vivendo situações de violência de forma mais presente nesse momento. Aí eu quero falar só uma coisinha de pista, né, para parar, que a gente está pensando com isso, né, com a gente vendo tudo isso, o que a gente acha, por onde que a gente tem que ir, assim, por onde, né, tem milhares de ideias de por onde, porque a gente está num momento muito especial da história, mas acho que a gente está falando aqui bastante da renda emergencial, então a gente está pensando como é que a renda emergencial pode não ser só emergencial, pode ser uma renda básica permanente. Mas que essa renda básica, ela não seja... porque está rolando muito esse debate, sabe, gente? De onde vem o dinheiro da renda básica? Então, o que os governantes estão querendo fazer aqui no Brasil e em outros países da América Latina? Tirar dinheiro da saúde, da educação, né? Então, aquele teto de gastos, aquela coisa que eles falaram, eles não estão querendo mexer naquilo, eles não estão querendo rever a forma como o orçamento é organizado, eles querem tirar os recursos que são para as políticas públicas, para a presença do Estado, nos serviços públicos, e transformar nessa renda emergencial, ou na renda básica. Então, a gente tem que fazer uma luta muito grande, que a gente quer renda básica, mas a gente quer que os recursos venham de uma reforma tributária que seja cobrando imposto dos ricos, porque os ricos no nosso país não pagam imposto. Agrotóxico, que envenena a gente, não paga imposto. Então, a gente quer mudar de onde vem esse recurso, garantir uma renda básica e mais uma coisa, a gente sabe, até a Solene falou, eu concordo com ela, né, que as mulheres, a gente tem que reconhecer todo esse trabalho de cuidado que é realizado pelas mulheres. Agora, a gente não acha que o fato de a gente receber uma renda básica, então está tudo bem, então eu vou cuidar da minha casa, dos meus filhos, dos parentes, vai chegar mais parente, vai chegar mais filhos, dos vizinhos e tal. A gente faz isso porque a gente é comprometida, mas eu também quero organizar minha vida para eu trabalhar de forma remunerada, para eu estudar inglês, ler e tal. A gente não pode aceitar que a renda básica seja vista como uma forma de remunerar as mulheres para elas serem mães e deixar essa responsabilidade na mão delas. E aí eu parei. Obrigada. Muito bem. Olha bem, Solange está falando aqui, trabalhando em rede, fortalecemos o coletivo. Yara, debate fundamental. Débora Almeida presente. Yara Amora, nós mulheres trabalhamos demais, pesquisa muito importante. Ana Paula, infelizmente existe uma sobrecarga de tarefa e responsabilidade para nós mulheres. São tantas coisas, muitas cobranças, um horror. E ainda tem mais comentário. Yara falando no home office, não sabendo onde começa o trabalho, o dia todo entre os trabalhos remunerados e de casa, e muitas vezes sobrepostos.
Lu, a Lucilane, a sobrecarga mental das mulheres triplicou. Tem mais alguma coisa aqui? Não, acho que era isso. Solene, por gentileza, me fale, você então auxiliou muitas mulheres a entrar com a solicitação do auxílio emergencial? Quando você falou da dificuldade do acesso, muitas vezes, um erro material, né? Erro material que você utilizou? A palavra? Sim, geralmente Só quando um segundo. Não, só para você explicar o que é o erro material, né? Porque muitas das perguntas que vêm para nós é o que eu faço para eu ter acesso a... Primeiro era o aplicativo. É ter acesso, porque o Brasil descobriu que tem milhões de pessoas que não têm nenhum documento, que não consta para nada, que está à margem de tudo. Entre essas pessoas são mulheres, né? Então, traga para nós mais exemplos, se for o caso, do que trabalho que vocês fizeram aí no Acre, que pode servir. Tudo aqui nós trabalhamos em rede. Tudo que uma faz, por mais simples que seja, aquilo é uma experiência e aquilo pode contribuir para que a outra já crie outra coisa, essas redes que vai ajudando a gente a ultrapassar esse momento que nós estamos vivendo e darmos continuidade à luta num país tão desigual, tão racista, tão lesbofóbico. Vamos lá? Por isso que é importante também a gente estar falando desse acesso, principalmente à linguagem jurídica, né, que é o trabalho que as ouvidorias fazem. O erro material, por exemplo, é quando você tem o seu nome, Eleutéria, aí escreveu com O, né? Tem alguma letra no seu nome que está errada, então isso é um erro material. E esse erro material não foi cometido pela pessoa que está fazendo a inscrição no CPF, né? Foi cometido porque alguém digitou, na hora do preenchimento, digitou um dado errado, né? O nome da mãe, muitas vezes, né? Está errado, então tudo isso são erros materiais. E aí o que acontecia? Com esses erros, as pessoas não conseguiam, davam CPFs inválidos ou não estava correspondente, né? Conforme o database, o DataPrev, né? Que estava consultando em relação aos auxílios emergenciais. E esse trabalho que a gente fez agora, não fui só eu, todas as ouvidorias, mas eu comecei a fazer principalmente pela peculiaridade, especificidade do Acre, pensando nas pessoas da zona rural, né, das dificuldades, das pessoas que não têm acesso mesmo à internet, e começar a fazer o trabalho. Foi tão intenso que teve um dia que eu tinha 756 mensagens no meu telefone, no meu WhatsApp. Então, eu tive que, inclusive, escolher entre atender as pessoas ou registrar, porque como nós temos também, temos que registrar esses atendimentos, eu tive que fazer uma opção, né? Ou eu registrava como atendimento, ou eu atendia elas para dar encaminhamento, e eu optei em encaminhá-las. Assim, várias histórias, inclusive, das quais eu não conhecia, porque como a Defensoria Pública do Estado, ela não atende casos federais, né? Porque Sim. É outra competência. As competências seriam dos juizados especiais federais ou das Defensorias Públicas da União. Então, muitas pessoas que chegavam a mim, principalmente as mulheres mães, elas não tinham o CPF da criança, né? Tinha o CPF dela, tudo, mas às vezes não tinha o CPF da criança. Então, muitas vezes também eu tive que fazer esse atendimento, porque aí eu falava para elas, não, então você me manda o CPF, o seu CPF, ou procurava ter informações. E no correio, né? Você imagina que também isso acabava aglomerando, né? Porque as pessoas precisavam ir no correio, tirar CPF. E a dificuldade também para quem mora na zona rural, que às vezes não tem dinheiro, inclusive, para ir até a cidade tirar, a gente conhece a realidade dessas pessoas. Então, eu também acabei fazendo esse trabalho, porque mandava por e-mail para a Receita Federal
para pedindo CPF das crianças, às vezes os CPFs vinham errados também, né, por algum motivo. Muitas vezes também pessoas que tinham cumprido alguma sentença em regime fechado, né, e aí estavam com o CPF cancelado, né, então, justamente por conta do título de eleitor que estava cancelado. Então, eu entrei em contato com o TRE aqui, e aí eu fazia essa ponte, né? Falava com o TRE, falava na Receita Federal, via como agilizar as certidões de nascimento, que a gente faz certidões de nascimento tardio, que a gente tem muito registro aqui, inclusive também de regularização dessas certidões, que é um atendimento que eu faço prioritariamente com os indígenas, inclusive do interior dos indígenas aldeados, que faço um trabalho de comunicação com a CASAI e com a FUNAI, né? E outros também, outras pessoas da zona rural. Encaminhava pedindo a certidão, e aí nesse trabalho constante que a gente estava fazendo, que eu estava fazendo, na verdade, né, porque como eu estava em casa remotamente, eu tenho mais 2 pessoas que trabalham comigo, mas não tinha como a gente dialogar, porque era, né, cada um no seu quadrado. E aí, com todas as informações, e eu percebi também que ao longo da caminhada do auxílio emergencial, a gente foi adaptando o aplicativo, né? Que logo no começo não tinha a opção de mãe desconhecida. E aí, um dia eu atendi, um senhor falou assim, mas eu não tenho mãe no meu registro, como que eu faço? Eu não tenho opção. Aí nós temos um grupo de um GT, que tem uma pessoa que não tinha nada a ver, mas eu comecei a conversar com ela e colocar essas situações para ela. Olha, a gente precisa pensar nisso, né? Porque nem todo mundo tem mãe como conhecida, e se você coloca... Aí eles mudaram, eles colocaram lá nome da mãe desconhecido. Eles foram mudando e melhorando. Os telefones, né? Um telefone, quer dizer, a gente sabe qual é a dificuldade das pessoas. Às vezes nem telefone elas têm, né? Com um Android, com um aplicativo que dá para instalar aplicativo. E aí eles pediam para que as pessoas mandassem por SMS e no começo foi horrível, né? Porque eles mandavam toda hora um código novo. Então, assim, a cada 10 minutos mandava um código novo. Então, assim, às vezes a internet não acessava, porque era muita gente acessando, fazendo auxílio, e demorava a cair o código. E eles foram melhorando também isso no aplicativo, né? E com todo esse trabalho que a gente vinha fazendo, eu ia dando feedback também para o Defensor Público da União, que foi uma pessoa que eu trabalhei muito aqui, né? Fazer essa interlocução com ele. E a gente ia discutindo, as defensorias públicas da União fizeram um trabalho, agora estão trabalhando muito com o ajuizamento das ações, né? E eu ia passando toda essa problemática para eles. Acabou que apareceu o Fundo Brasil, estava com o edital aberto, e eu conversei com o Comitê Chico Mendes e falei para as meninas, falei, olha, a gente está com o fundo aberto, o que vocês acham da gente fazer um projetinho muito rápido, né? Eu já tenho, assim, as informações, a gente vai, para vocês poderem contribuir com o meu trabalho, né? Fazer uma busca ativa, né? Porque os CRAs também, a gente podia fazer essas buscas ativas nos sindicatos, e aí foi um trabalho que a gente fez, a gente acabou escrevendo o projeto, assim, foi no mesmo dia que estava encerrando as inscrições, e fomos contemplados com um pequeno valor para estar contribuindo nessa busca ativa com os sindicatos, com os municípios de algumas regiões, principalmente nas regiões de seringueiros, né, que é onde o Comitê Chico Mendes faz uma incidência ali de trabalho com os sindicatos. E eu recebi ligações do estado todo. Aí, o que acontece em relação às defensorias públicas da União? No nosso estado aqui, nós temos 5 defensores para atender parte do estado. Nós temos regionais, né, o Alto Purus, o Alto Juruá e o Alto Acre. O Alto Purus e o Alto Acre, a Defensoria Pública atende, porém o Alto Juruá não atende. Aí eu comecei a discutir com o Defensor Público da União, falei assim, mas e essas pessoas vão ficar desassistidas dessa região, desses municípios, né? E aí ele acabou construindo um termo de atermação, que é um termo, assim, muito simples, que é usado que está lá no site, a pessoa vai lá e preenche, coloca os dados, faz um cadastro e explica
qual foi a sua dificuldade em ter acessado, porque a gente também, eu entendi, porque eu não conhecia a minha ignorância, de não conhecer como funcionava a assistência social em relação aos Bolsas Famílias, né? Que uma pessoa é inscrita no Bolsa Família se ela tiver uma pessoa aposentada, se ela tiver uma pessoa que ganha BPC, que ela ganha outro benefício federal, ela acabava sendo cortada o Bolsa Família. Eu achava um absurdo, como assim o Bolsa Família, que é para as crianças? E aí você tem uma pessoa aposentada, que geralmente são pessoas que precisam comprar remédio, que a gente sabe, né? Pessoas que estão com alguma doença e elas ganharam BPC justamente por alguma vulnerabilidade e, de repente, é cortado o Bolsa Família. Aí eu comecei a descobrir uma realidade da qual eu desconhecia. E aí eu percebo também que a gente precisa discutir, sabe, Eleutéria, Miriam, Bia, a gente precisa começar a discutir também essas leis, sabe, essas leis que são cruéis com as mulheres, né? Porque a gente sabe também que a maioria das mulheres são mães solos, né? Elas que criam seus filhos, como a Miriam falou, a sobrecarga aí, que não dá para a gente também pensar só na questão da renda básica, e aí eu não falo da renda básica universal, porque eu tenho alguns pontos que eu não concordo, mas que teria que ser como a renda para pessoas em vulnerabilidade, né? E também num acompanhamento, uma série de acompanhamentos, né? Porque não dá simplesmente para você ter uma renda básica e não ter outros elementos sociais que vá contribuir para essas pessoas terem acesso a outras coisas, né? A outros direitos aí que são vulnerabilizados. Aí o juizado... Oi. Seria ótimo a gente poder continuar, mas nós temos aqui 9 minutos, e aí eu vou fazer o seguinte, você desculpa, eu já sei que nós já vamos ter um tema para discutir a renda básica e trazer as questões, as leis, né? Porque assim, a gente precisa realmente, afinal de contas, o que é como funciona o Bolsa Família? A gente precisa entender de uma forma não juridiquês, mas da forma que as mulheres se apropriem da fala, porque senão também não adianta. Seria ótimo, mas eu tenho que pedir para a Bia falar alguma coisa. A Miriam, eu acho que a gente pode estender mais uns 5 minutos além para a gente fechar, mas, Bia, já vá falando, vá deixando uma mensagem, que depois eu passo para a Miriam, porque normalmente a gente inverte nessa segunda parte. Então, eu vou começar, você, Solene, você começa se despedindo, e Miriam fala, e depois a Bia encerra, tá? Com uma fala aí de que você achar que é interessante. Solene, o que você poderia deixar de mensagem para as mulheres que não conseguiram ainda o auxílio emergencial? Ai, desculpa, gente. A gente, quando começa a falar, a gente meio que... Né? Olha, procure a Defensoria Pública. Se não tiver como entrar em contato com a Defensoria Pública da União, que ela é mais limitada, entre em contato com a Defensoria Pública Estadual, que eles vão dar o caminho para vocês para ter acesso aí ao auxílio emergencial. E eu tenho certeza que a gente tem vários elementos para falar dentro dessa renda, né, de como acessar esses serviços. E aí, acho que caberia também, depois as pessoas podem ir perguntando, eu vou também podendo ajudar e contribuir. Gratidão, e espero que tenha esclarecido de alguma maneira. Gratidão. Miriam, sem parar, né? São tantos elementos aqui, não vou me estender muito. Fale aí um pouco mais do que você achar que é importante. Não, eu fiquei pensando, justamente, foi bom, Eleutéria, que você falou essa ideia de que, na verdade, vão se abrindo novos temas para debate, né? Parece aquelas caixinhas, né, que você vai tirando uma de dentro, assim. Mas, assim, o que eu fiquei achando bacana, eu fico tentando ser otimista nessa meio dessa desgraça que nós estamos, né, gente? E aí eu achei interessante o que a Solene estava dizendo, porque eu estava achando, assim, super absurdo esse jeito como esse aplicativo estava funcionando, está funcionando, né? Quantas pessoas que estão fora de receber a renda emergencial. E aí, então, quando ela foi contando isso,
né, de coisas extremamente absurdas que conseguiu se modificar, porque tudo, assim, a política pública sempre é pensada como uma ideia de uma família tradicional, pai, mãe, filhos, né? E aí, então, uma situação que acontece muito, né, da mãe desconhecida, ou das pessoas não terem documentação, isso o Estado não consegue, porque parece que não é família, não existe, né? Mas eu fiquei, não era isso que eu ia falar, eu fiquei contente de ver que, mesmo nessa situação tão complicada que nós estamos, eu acho que o que eu vivi nessa tarde aqui com vocês, com Bia, Solene e Leutéria, de saber que a gente está nadando contra a corrente, estamos conseguindo não nos afogar, estamos conseguindo andar um pouquinho para frente e estamos construindo coisas novas, assim. E eu acho que a experiência que eu estou tendo de solidariedade em volta da comida tem me dado muito essa esperança de que as coisas que nós estamos fazendo agora nós vamos manter para sempre, que é um jeito das pessoas comerem bem morando na periferia das cidades. Obrigada, gente. Bia, olha, depois ainda tem um monte de falas aqui, de mensagem, e eu vou terminar com a poesia da Carolina de Jesus. Vamos lá, Bia, uma mensagem aí. Vamos sim. Sim, eu quero finalizar dizendo para a juventude, né, que a gente é o futuro desse país, e isso é verdade, não tem jeito. E falar para essas meninas, para as mulheres, para as empreendedoras, para não desistirem. A gente está no meio de uma pandemia, mas muitas aí se reinventaram fazendo máscara. Então, pós-pandemia, já deixo mais um ensinamento para a gente, né, que a gente tem que perseverar. Quero agradecer por fazer parte do Núcleo de Mulheres Jovens da Cantra. Infelizmente, esse ano a gente não teve formação. Eu, em 2018, participei da formação com as meninas e foi incrível para mim. Foi numa época que eu estava bem assim, será que eu ainda sou feminista de fato? E aí eu vi que sim, dentro do curso de 3 dias com a Cantra, eu vi que eu sou e é uma coisa que eu nunca vou deixar de ser. E é isso, é luta, é resistência. A gente não sei se a gente vai ter curso esse ano, se vai ser online, são muitas incertezas, mas até ano que vem, estou com 29, eu ainda estou no núcleo, e estou aí para contribuir com vocês também. Obrigada. Obrigada, beijo. Antes, rapidinho, só agradecer a Ana Paula Salles, minha companheira, minha amiga, que está sempre me apoiando, Maria Angélica Bueno, que eu sei que está aqui também na live, Maria Lúcia, são minhas amigas aí, minhas amigas pessoais, que eu sei que vieram aqui para me ver e ver todas vocês. Obrigada, meninas, vocês moram no meu coração. Beijo. Obrigada. Vocês fiquem aí, porque quando eu sair aqui de cena, a gente ainda pode conversar aqui um segundo para a gente pensar aqui, ó. A Lu eu já tinha lido, a Ana Paula muitas mulheres pirando nessa pandemia, triste realidade. A Camila, sou testemunha, Solene trabalhou 5 vezes mais, e tem muita coisa para falar aqui para a gente, né, Solene? Sou testemunha, agora aqui a Antônia Pereira Martins, as mulheres estão no limite com esse drama da pandemia. Ana Paula, um cenário muito complicado para todas as mulheres durante essa pandemia, período tenso demais. Camila dizendo, nossa, essas mulheres mandaram muita coisa. Antônia Pereira, Solange, excelente debate, Antônia Pereira, excelente debate, Solange, seremos sempre resistência. Antônia Pereira, resistiremos sempre. Camila, arrasaram, com um monte de M. Ana Paula, estamos juntos. Camila e hashtag Fora Bolsonaro. Todo debate nasce outros debates. Esse é um debate que para mim foi bem importante, porque ele vem trabalhar do trabalho, o que mais a Can tem se debruçado, que ela queira, que ela não queira, as mulheres nos procuram para falar do trabalho, mas não é falar do trabalho, é do emprego, é do trabalho, é da minha casa, minha vida, é como conseguir uma casa. O auxílio emergencial mostrou para a gente, se a gente tinha dúvida da nossa missão, veio assim para a gente, dizendo assim, não larguem isso, não larguem, vocês vão ter que se reinventar. E aí não tem muito o que eu dizer, porque eu acho que essa poesia da Cora Coralina, oh meu Deus, da Maria de Jesus,
da Carolina Maria de Jesus, só um pedacinho, ela diz: não diga que eu fui rebotalho, que vivi à margem da vida, diga que eu procurava trabalho, mas fui sempre preterida, diga ao povo brasileiro que meu sonho era ser escritora, mas eu não tinha dinheiro para pagar uma editora. Essa deu para ouvir? Porque não deu para ver. Essa fechamento é com a Carolina de Jesus. Solene, muitíssimo obrigada. Você nos instigou e também instiga a defensoria. Miriam, a pesquisa de vocês é incrível, mas muito importante. Eu acho que a gente tem coisas para conversar de desdobramento. Yara, Bia, muito obrigada. Yara, Nath e Lucilane, perfeito. Vocês arrasaram na produção. Sou muito grata. E é isso. Muitíssimo obrigado. Até a próxima. Vou sair daqui.